Vamos então para a análise da partida desse jogo entre Newcastle e Borussia Dortmund, que teve a equipe alemã como vitoriosa, ou seja, no confronto entre os dois, o Newcastle é freguês, Cassiano. Assim, Estevão Barros, um jogo que devolve o Borussia Dortmund a briga aí pela classificação na Champions League, deixa vivo também o Milan. Ou seja, tá ficando bom, tá ficando divertido, animado, empolgante. E por que não dizer também, Estevão Barros, apaixonante esse grupo que nós classificamos como um grupo mais coeso. Esperávamos que o equipe do Newcastle disparasse, mas não é isso que está acontecendo. Hoje o Borussia Dortmund jogou com a sua experiência de Champions League, foi um dos protagonistas na última década, chegando inclusive à final, montando grandes esquadrões para disputar essa competição internacional. O jogo começou de uma forma muito, podemos dizer, avassaladora, dinâmica, por parte das duas equipes. No começo do jogo, os dois goleiros fizeram grandes defesas, tanto o Campbell quanto o goleiro do Newcastle fizeram das suas ali, porque as duas equipes começaram muito rápido, um jogo começou muito elétrico. Embora a gente sabia que, mesmo se tratando de Champions League, esse não ia durar. A saída do Isaac, para mim, na equipe do Newcastle foi um duro golpe. O sueco que saiu machucado, o Kalou entrou no lugar dele, não deu a mesma dinâmica que o bom jogador sueco vinha dando à equipe inglesa, porque ele puxava contra-ataque, criava oportunidades, e aí o Newcastle ficou meio que arrefecido na partida. O Borussia Dortmund botou mais a bola no chão, conseguiu chegar ao seu gol, e daí começou a jogar com a experiência. Parece que a equipe do Newcastle sentiu muito a pressão de ser favorito, de estar jogando em casa, porque começou a ter a tomada de decisão errada na hora da finalização. Alguns jogadores, embora isso a gente tenha que ressaltar, hoje estavam muito abaixo tática e tecnicamente. O Bruno Guimarães, o Joelinton, o, o próprio lateral direito da equipe também do Newcastle também estão. Embora alguns tenham jogado muito, mas dialogaram sozinho, como o Almirão, o Trippier, o próprio Gordon, fizeram um bom jogo. Daí, depois que saiu o Zlotterbeck, entra um lateral mais ofensivo, isso já no meio campo, isso já na segunda etapa, entra o Murphy, fica poucos segundos, sai machucado. A equipe do Newcastle cria mais volume de jogo ofensivo, mas não, mais uma vez não consegue transformar o volume de jogo ofensivo em chance reais de gols. E aí ficou com a posse de bola no campo ofensivo, ocupando o campo ofensivo do Borussia Dortmund, mas sem conseguir concluir a gol, sem conseguir concluir as jogadas de forma a levar perigo. No finalzinho do jogo, no abafa, mais uma vez na pressão, colocou ainda uma bola na trave, mas foi pouco. A equipe do Newcastle poderia ter tido uma melhor sorte no final da segunda etapa e quem sabe até não ter saído com empate. Mas também hoje era dia do Borussia Dortmund ter sorte. Por que não? A equipe que jogou muito mal hoje teve uma mudança de postura. Jogou com uma equipe grande que já é campeã dessa competição, campeã mundial, precisava também impor seu futebol. E hoje jogou com uma equipe tradicionalíssima de Champions League e saiu da Inglaterra com os 3 pontos e saiu viva na competição acima de tudo. Pois é, o Borussia Dortmund consegue um resultado importantíssimo que o recoloca aí na disputa por vaga nas oitavas de final da Champions League. Se perdesse aqui, ia ficar numa situação complicadíssima. E o Newcastle, Ediel Reis, que entrou nessa rodada com possibilidade de ser líder isolado, sai aí na segunda colocação e vai ter uma segunda perna aí com 2 jogos fora de casa. Fecha com o Milan em casa. Vai ser complicado esses jogos contra o Borussia Dortmund e contra o PSG, né? Vai ter que pontuar fora, conseguir pelo menos uma vitória aí contra essas duas equipes. Vai ter que conseguir. Estevão, para resumir a partida, o Newcastle não jogou para vencer,
Cássio resumiu muito bem quando disse que a mudança de atitude do Borussia Dortmund foi crucial para a vitória. 1-0 que ressuscitou o Borussia Dortmund, complicou a vida do Newcastle, que agora sai para 2 partidas, e ele já pode, inclusive, entrar lá contra o Milan eliminado, né? Então, como a coisa muda de figura muito rápido. Mas ainda não está, ainda é o segundo do grupo. Ainda é o segundo do grupo ou já caiu para o terceiro? Não, ainda é o segundo pelo saldo. Ainda pelo saldo de gols, uma vitória simples, mas vai para a partida na Alemanha, Estevão, complicada a situação. E também contra o PSG não vejo assim uma possibilidade forte de uma vitória no Parque dos Príncipes. Então, eu acho que uma grande chance desperdiçada do Newcastle de garantir a classificação, né, se manter vivo, mas agora 2 partidas fora de casa e daqui a 2 rodadas a gente pode estar falando de um time inglês eliminado nesse grupo da morte. Se bem que tudo pode acontecer. Assim como o Dortmund ganhou no St. James Park, eu acho que o Newcastle, se mudar a atitude, se perceber que tem condições de ganhar lá no Signal Iduna Park, talvez consiga pelo menos arrancar essa vitória. Contra o PSG, Esteban Barros, eu acho muito difícil, porque o PSG dentro de casa tem a mística do PSG, só consegue ganhar lá. Quando joga fora de casa é um time comum, modesto e normal, então complica a situação um pouco. No mais, Newcastle mereceu a derrota, mais do que o Borussia, assim, que teve grandes chances e teve o Malen também, poderia ter aberto o placar, ampliado o placar ainda na primeira etapa. Acho que 1-0 foi pouco, viu, para o Borussia Dortmund, porque o Newcastle falhou bastante ali nas jogadas, deixou de trabalhar no meio campo. Bruno Guimarães muito abaixo na partida, Joelinton desapareceu. Não, acho que não fica só na conta do Isaac ter saído, não, viu? Sério mesmo, acho que ali a partida já não caminhava bem para a equipe inglesa. O Borussia merecedor da vitória. Pois é, uma partida apática do Newcastle que deixou um pouco a desejar, alguns jogadores abaixo, principalmente os brasileiros, né? Bruno Guimarães e Joelinton, Cássio Ângelo. Como você avalia a partida desses 2 peças principais nessa equipe? Tem se destacado muito nessa temporada e já nas temporadas anteriores, mas hoje os 2 foram abaixo. Vamos lá. Eu acho que a mesma avaliação que eu fizer para um vale para os dois. Se a gente for falar de uma forma geral, parecia que os dois estavam fora de posição todo o tempo. Pareciam desentrosados com o restante da equipe, porque estavam sumidos, ficavam longe das jogadas de ofensivas e principalmente o Bruno Guimarães, que é o principal jogador de saída de bola, por onde começa as jogadas do Newcastle. Muito mal, disperso na partida, e a mesma coisa o Joelinton. Para lhe falar a verdade, eu não entendi hoje qual era a posição do Joelinton, porque ele não se aproximava do jogo, ele não pedia bola, não tinha característica, não ocupava uma faixa de campo onde ele tomava ação ofensiva, não tinha bola dominada, não tentava triangulação. Os jogadores pareceu que entraram hoje nessa equipe do Newcastle. Se ontem a gente teve Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus sendo protagonistas na equipe do Arsenal, eu acho que hoje a gente teve aí Joelinton e Bruno Guimarães como 2 jogadores que desequilibraram mais pro lado negativo na equipe do Newcastle. Tá aí uma avaliação do Cássio Ângelo. De fato, os 2 não foram bem. E Adiel Reis, você fica um pouco preocupado pensando a longo prazo em seleção brasileira ou é uma partida só? Acho que isso não vai alterar o desempenho deles no restante da temporada. Acho que não deve influenciar. Não deve. Não estou dizendo que não vai, não deve, né? A equipe do Newcastle, o treinador deve trabalhar muito bem essa troca de mentalidade da Champions. Foi uma partida ruim, mas foi só uma partida ruim. Na próxima partida da Premier League já tem que mudar o pensamento, encarar de novo outra partida, fazer diferente e mudar. Com relação à seleção brasileira,
Joelinton ainda continua, na minha opinião, merecendo uma chance, uma oportunidade de mostrar seu futebol. Hoje não jogou bem numa partida importante, ok, mas o Newcastle fazia 20 anos que não disputava essa competição. Ele foi um dos principais responsáveis por trazer essa equipe à competição. Eu acho que merecia, sim, uma oportunidade com a seleção brasileira de Fernando Diniz. Bruno Guimarães, ele tem essa característica, oscila bastante, né? No próprio Atlético Paranaense, ele jogava partidas assim maravilhosas, outras ele desaparecia totalmente. É uma característica dele. Não sei se é positivo ou negativo, mas é uma característica desse jogador. Deve, eu acho, que ser analisado. Então, a longo prazo, talvez a titularidade para o Bruno Guimarães na seleção brasileira, Estevão Barros, possa ter risco, entendeu? Mas, assim, como o Casimiro também foi mal nas últimas partidas, nós estamos mal de volante, para falar a verdade. Realmente não é uma grande safra de volantes. Paulinho da Jareba Tem, tá arrebentando no Campeonato Brasileiro. tem o Paulinho das Areias, tem o Iniestor também, né? Pablo Maia, estão Sim. sempre aí cumprindo suas funções táticas, por que não? Mas os dois, o Casemiro tá machucado, né? Voltou da seleção lesionado. E hoje o Bruno Guimarães numa partida abaixo, realmente, daquilo que ele pode produzir. Do lado do Borussia Dortmund, você destacaria alguém individualmente, Cássio Ângelo? Negativamente ou positivamente? O que você quiser. Cara, eu vou destacar positivamente, seu Estevão Barros, o coletivo. Porque foi a mudança de atitude do Borussia Dortmund que realmente a gente não projetava. A gente fez aí o último jogo entre do Borussia Dortmund aqui também nessa mesma Champions League, neste mesmo canal. E era uma equipe apática, uma equipe que não mostrava um poder de reação, tomava o gol e simplesmente aceitava. Hoje não, hoje já começou o jogo completamente uma outra rotação. A gente até colocou o trabalho do Tursit em xeque, mas se a gente for pegar o recorte dos dois jogos, nem parecia o mesmo Borussia Dortmund, cara. É positivo, é legal você ver essa mudança de atitude num time grande como é o Borussia Dortmund. Simplesmente veio aqui, impôs seu futebol, quando precisou atacar, atacou, e no finalzinho de jogo, jogou como no velho tempo ali de Borussia Dortmund, onde tinha o Hummels, o Kell e aquele outro bom zagueiro, chama o Barcos, fazia dupla com o Hummels. Era o Subotic. É, e tinha o Weidenfeller no gol. Então, jogou como o Borussia da década passada, o time de operários. Quando você atacava em bloco, se defendia todo mundo também em bloco. Então, eu destaco hoje o coletivo do Borussia Dortmund. Do lado negativo, só apenas o ADM, o Malen, mas não é perseguição gratuita não, mas é porque o Malen, ele tem uma coisa que me incomoda muito em muito jogador de futebol. Se posiciona bem, ataca bem os espaços, mas a principal meta, o principal dessa brincadeira chamada futebol é botar bolas entre as balizas. E nisso o Malen sempre toma a decisão errada, sempre deixa a desejar no último passe, no último toque. É a tomada de decisão do Malen que às vezes me incomoda bastante. No mais é isso, seu Estevão Barros. Esses são os destaques. O destaque positivo coletivo do Borussia e o meu destaque negativo, o bom jogador, nem tanto assim, Malen. Adiel Reis, você quer destacar alguém do Newcastle? Positivamente o Pope, porque se não fosse por ele teria sido um placar mais elástico com a vitória do Borussia. E negativamente, Bruno Guimarães, tá? O Joelinton depende dele para jogar futebol no Newcastle. E o Bruno Guimarães hoje, tudo que ele tentou, ele errou. Tá? Ele tentou fazer lançamento, ele tentou fazer passe, ele tentou chutar de fora da área, tudo que ele tentou, ele errou. E ele é o meio de campo ali crucial para a equipe, tanto que ele permaneceu até o final, porque o Ed Howe sabe que ele é crucial mesmo não estando bem na partida. E terminou ruim, desempenho péssimo, abaixo do esperado, expectativa talvez tenha sentido uma partida de Champions, enfim, fica aí o questionamento, tomara que melhore, mas para hoje, Bruno Guimarães foi o destaque negativo do Newcastle.